Ei, você sabia que mais de 46% dos deputados brasileiros são deputados de extrema direita e de direita? Mais de 46%, quase a metade dos deputados foram eleitos com Deus, pátria e família no seu coração para defender a moral e os bons costumes. Principalmente são esses 46% se elegeram porque eles são contra o PT, eles são contra o Lula e eles são contra os comunistas. 46%, quase a metade dos deputados. Outro percentual expressivo é que 26%, na verdade, mais de 26% dos outros deputados é de centrão. O que é esse deputado de centrão? Deputado de centrão é deputado que não tá nem aí, que vão votar, não tá nem aí qualquer, que é o negócio. Eles vão votar a favor ou contra alguma coisa conforme eles receberam dinheiro por fora. Deputado do centrão é um deputado que não é nem de direita e nem de esquerda e que vota conforme eles recebem dinheiro. Porque a principal fonte de renda dos deputados, realmente, isso é a coisa que o povo brasileiro tem que saber, que aonde o deputado fica rico, né? O deputado ganha só 33 mil reais por mês. Então nenhum deputado, ninguém vai ficar rico com 33 mil reais por mês. E você já viu algum deputado pobre ou deputado classe média? É claro que não. Todos os deputados do Brasil, incluindo de direita, de esquerda, do centrão, todos são ricos. Por quê? Porque a principal fonte de renda dos deputados não é o salário de 33 mil, nem as rachadinhas que eles podem fazer com a verba de gabinete, com a cota parlamentar, ou nenhum outro dinheiro lícito que entre assim dessa forma. A grande fonte de renda dos deputados, que torna os deputados ricos no Brasil, é o dinheiro que eles ganham por fora, conforme as votações que tem na Câmara. Por exemplo, os grandes latifundiários dão dinheiro por fora para os deputados aprovarem o marco temporal, né? Inclusive os deputados agora estão querendo rever a decisão do STF porque eles não gostaram que o STF decidiu em favor dos índios. Então os deputados agora, que estão recebendo dinheiro por fora dos grandes latifundiários, eles vão reaver esse marco temporal e vão voltar com essa história já, né? Só um exemplo. Mas não é só o marco temporal, não é só os grandes latifundiários. Tem inclusive governos estrangeiros. O governo chinês compra voto de deputado brasileiro. E compra, o governo americano compra voto dos deputados brasileiros. Governos internacionais compram votos dos deputados brasileiros. E compram, e os deputados brasileiros vendem voto. Agora, claro, se um deputado ou assessor de deputado ver esse vídeo, vai falar, prove que nós vendemos voto para os americanos, que nós vendemos voto para os chineses. Provo, cara. Por que você acha que os minérios do Brasil saem do Brasil de graça, sem pagar sequer imposto? Sem pagar nada de imposto. Nenhuma riqueza gerada no Brasil, madeira, minério, as produção de grãos. A produção de grãos, nem ração é feita no Brasil, só planta, porque o Brasil tem a terra, planta ali na terra, mas não gera nem emprego, não é feito nem ração, não nada. É tudo automatizado, as máquinas gigantes, então o Brasil é uma terra de ninguém. O Brasil não tem governo. Por quê? Porque os deputados vendem seus votos e defendem os interesses internacionais. É por isso que eu afirmo que deputado vende voto para o governo chinês e vende voto para o governo americano. Porque caso contrário, o governo brasileiro deveria dar uma costeada nesses caras. Eles tinham que falar, não, pera aí, levar nosso minério de ferro assim de graça. Vamos fazer nossas fábricas aqui no Brasil, vamos vender motor, vamos vender ferramenta, vamos fazer que nem as outras nações desenvolvidas no mundo fizeram. Por que o brasileiro é incapaz, incompetente de fabricar um martelo, uma ferramenta, vender um martelo em vez de vender a pedra do minério? Esse é só um exemplo, ou vender um móvel, vender uma mesinha, em vez de vender um tronco de árvore. Por que o brasileiro é incompetente, incapaz e inútil, que não consegue fazer uns troços simples e besta? Pegar uma árvore e fazer cadeira, e vender cadeira, em vez de vender o tronco da árvore lá da Amazônia. Tipo, esse é o resultado da venda de voto, que os deputados brasileiros vendem voto para o governo chinês e vendem voto para o governo americano. É por isso que nossos deputados são impostores. Agora, por que eu estou falando desse vídeo? Por que eu estou fazendo isso aí? Por que eu estou falando também e frisando de que 72,51% dos deputados brasileiros são de direita, extrema direita e de centrão? É porque os deputados é os caras que podem fazer impeachment do presidente, né, cara? É esses caras que fizeram impeachment da Dilma, é esses caras que fizeram impeachment do Fernando Collor de Mello também, é os deputados que podem fazer impeachment. Então, se 72,51% dos deputados são contra o PT, por que eles não fizeram impeachment do Lula ainda? Se esses caras foram eleitos para trabalhar contra o PT, a maioria dos deputados foi eleito porque eram contra o PT mesmo, por que não fizeram impeachment do Lula ainda? Porque se fizerem impeachment do Lula antes de um ano de governo, é necessário que sejam feitas novas eleições. Então eles tiveram que engolir o Lula por um ano. Porém, esse ano já está acabando. Então no ano que vem, janeiro, fevereiro, vai aparecer uma corrupção. Alguma coisa vai acontecer. Vai aparecer um motivo. Pode ser até, inclusive, uma pedalada fiscal, que não seria motivo, mas, né? O Lula peidou na frente das visitas. Meu Deus, vai aparecer alguma coisa assim. E o impeachment do Lula é fato que vai acontecer. Então, ano que vem,
vai acontecer com certeza absoluta o impeachment do Lula, porque até mesmo o Geraldo Alckmin já entrou na chapa do Lula para ser o presidente a partir do segundo ano. Eu não estou fazendo uma previsão que talvez, que nem a Mandiná faz. Eu estou falando uma lógica, é o que vai acontecer. O Lula será impeachmentado no ano que vem, e isso é fato. Por quê? Porque 72,51% dos deputados são contra o PT e foram eleitos porque são contra o PT, porque foram eleitos também fazendo campanha para o Bolsonaro. E por isso também o Bolsonaro não será jamais preso. Pode pegar a treta que for com o Bolsonaro. Bolsonaro não será preso, não irá para a cadeia, nunca jamais irá o Bolsonaro para a cadeia. Porque 72,51% dos deputados foram eleitos fazendo campanha para o Bolsonaro. E isso é fato. E outra, impeachment do Lula sai ano que vem. E é fato também. Agora eu quero lhe convidar para escutar um outro cara falar. Porque, você veja o seguinte, analise comigo. Nessa eleição, para tirar o Bolsonaro, o Lula fez acordo com todo mundo. Fez acordo com o Centrão, com o partido de direita, fez uma federação com tudo quanto é tipo de partido, com tudo quanto é tipo de jeito. Tanto que o governo do Lula hoje é um balaio cheio de gato. De tudo quanto é tipo, gato de tudo quanto é cor, tá do balaio do governo do Lula. Né? Jader Barbalho Filho, Renan Calheiros Filho, tudo quanto é filho de mafioso, tá tudo misturado no governo do Lula. Então o governo do Lula não é um governo de esquerda, não é um governo petista, é um governo de coalizão. É um governo com balaião, com tudo quanto é tipo de gato dentro, só que esses gatos, tudo tem seus próprios interesses, esses gatos tudo estão só esperando a oportunidade para se dar bem no balaio. Tá, todos os gatos dentro do balaio estão querendo se dar bem nesse balaio, estão vendo quem tira mais proveito do balaio enquanto durar esse balaio. Aí eu quero lhe aproveitar agora, com essa introdução cumprida, eu sei, mas é importante ter esse contexto para você começar a entender as coisas. Eu quero lhe mostrar uma fala agora do Ciro Gomes, certo? Porque esse cara foi candidato nessa última eleição, foi uma oportunidade que o Brasil teve de votar alguém diferente. A maioria dos brasileiros votou no Lula porque o Lula ia votar com o Bolsa Família e nós ia tudo tomar cerveja, comer picanha com farofinha, né? E votou no Lula. E muita gente votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro era defensor de Deus, da pátria e da família. Porque Deus precisa da ajuda do Bolsonaro. Deus precisa ser defendido pelo Bolsonaro e pelos deputados bolsonaristas. Eles têm que defender Deus. Então, realmente está na hora da gente começar a entender um pouco mais. O povo brasileiro é um povo muito burro. Estou falando na moral e na humilde porque o povo brasileiro é estúpido. O povo brasileiro não tem informação, não tem conhecimento de nada, não sabe como as coisas funcionam. O povo brasileiro é um povo muito burro. E não estou com medo de falar porque o povo brasileiro é burro. E por isso que votaram no Lula para tomar cerveja com picanha e farofinha, ou votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro era contra a corrupção e ia defender Deus. E a pátria ia defender a família, né? Então é por isso que a gente cai nessa simplicidade tosca. Sério, é uma simplicidade, é uma besteiragem tão besta, tão simples que chega a dar dó, chega a dar pena. Por isso eu quero agora lhe convidar para escutar uma oportunidade que o Brasil teve, que o Ciro Gomes foi candidato nessa última eleição, não fez acordo, não fez coligação, não fez combinado, não fez conchavo com ninguém. Chegou com o seu projeto, mostrou meu projeto é esse aqui, quero ser presidente da República porque quero fazer isso, assim, assado. Eu quero lhe convidar para conhecer agora esse cara, se você puder. Eu sei, se você gosta do Lula, beleza, muito obrigado por assistir meu vídeo. Se você gosta do Bolsonaro também, muito obrigado por assistir meu vídeo. Mas está na hora da gente começar a ficar um pouco mais maduro, a gente tem que deixar de ser tão burro. Certo? O povo brasileiro é muito burro e não precisa melhorar isso daí. Não precisa começar a entender um pouco mais das coisas. Então, eu lhe convido para escutar o Ciro Gomes falando agora a respeito da turbulência financeira que o Brasil está passando. Tá? Gente, muito obrigado de coração para vocês e de boa. Assista esse cara falar, analise e compare. E imagine se esse cara estivesse no lugar do Lula. O governo seria um balaio de gato do jeito que é hoje? E se o governo não fosse um balaio de gato do jeito que é hoje, haveria impeachment ano que vem? Tá? Segue o Ciro aí. Um abraço para você. Muito obrigado. Mas vamos lá. O Brasil está vivendo de novo um nervosismo na taxa de câmbio. Taxa de câmbio, todo mundo já sabe, é quantos reais eu preciso para pagar um dólar. Aí alguém pergunta, mas e o povo está interessado em dólar, a classe média está interessada em dólar e tal? Não. As pessoas não compram dólar, é muito improvável que um pobre brasileiro, um vivente das nossas periferias, jamais tenha sequer a oportunidade de ver uma cédula de dólar. Porém, ao contrário do que o grande pacto elitista do baronato, que manda e desmanda na vida de todos nós brasileiros, não quer que o povo entenda, é que o Brasil internacionalizou praticamente toda a sua economia. Assim mesmo como eu estou dizendo, quase toda a nossa economia. Então, por exemplo, o cidadão
ele não compra dólar, não quer saber de dólar. Na hora que o Bonner está falando na taxa de câmbio na televisão, ele aproveita para ir no banheiro, ok. Porém, o que ele não sabe é que no dia seguinte, o preço do remédio, o preço da passagem de ônibus, o preço do celular, ou tudo o mais, o pão, a pizza, tudo isso acompanha o dólar. Mais cedo ou mais tarde, mais rápido ou mais lento, acompanha o dólar. Por quê? O meu companheiro, meu militante já sabe, mas eu vou explicar. A gente não compra dólar, mas come pão. E o Brasil não produz trigo suficiente, que é a matéria de fazer o pão. Como não produz, tem que comprar de fora. Tudo que o Brasil compra de fora, a única moeda de curso internacional é ainda o dólar. Então, tudo que a gente compra de fora, compra em dólar. Se eu precisava de R$4 para comprar $1 de pão, e eu agora preciso de R$5,08, R$5,10, R$5,16, como andou batendo semana passada, para comprar o mesmo pão, significa que o pão ficou mais caro. E o remédio, a mesma coisa. De cada 100 comprimidos que estão nas farmácias brasileiras, ou de cada 100 xarope, ou de cada 100 fármacos que estão na farmácia, 86 vêm do estrangeiro, gente boa. O governo brasileiro torrando o seu dinheirinho, 17 bilhões de dólares, dá quase 85 bilhões de reais por ano, para comprar e gerar emprego na Índia, na China, na Europa, porque o Brasil está destruindo a sua base produtiva local. Pois bem, se tudo que vem de fora, os remédios, meio de diagnóstico médico, etc., vem de fora, subiu o real, subiu o valor do dólar, sobe o preço do remédio em real. Por isso esse assunto tem que ser popularizado, nós temos que ajudar, bora lá, todo mundo ajudando o nosso povo a entender. Pois bem, por que o dólar sobe ou desce? No Brasil, eles botam na imprensa a manchete do dia. Então, se o dólar subiu é porque o Hamas atacou de forma covarde populações civis israelenses, etc. Então, pega a manchete do dia e bota na conta do coisa. É mentira. O dólar sobe ou desce por conta do modelo econômico que nós adotamos no Brasil. E esse modelo econômico foi adotado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso e é mantido pelos 5 governos do PT com casca e tudo, sem mudar nada. Então a conversa é muito poderosa, mas o modelo econômico do Bolsonaro é o mesmo modelo econômico dos 5 governos do PT e é o modelo econômico administrado, imposto ao Brasil, em cima da perna, numa madrugada, eu sei o que eu estou dizendo, né, pelo Fernando Henrique Cardoso. Um dos elementos desse modelo econômico é o câmbio flutuante. Aqui a conversa é boa. Por quê? Porque qual deve ser o preço do dólar? Mal comparando, deve ser o preço da banana no mercado. Eita, que agora eu passei um exagero aqui um pouquinho. Não, é assim mesmo. Se tiver muita banana, se estiver sobrando banana no sábado, no dia da feira, o preço da banana, todo mundo sabe, cai. Não é isso? Se tiver banana sobrando banana, o preço cai. Ou seja, aumentou a oferta de banana, o preço da banana cai. Ao contrário, se faltar banana na feira e todo mundo estiver podendo comprar a banana, o preço da banana sobe. Mal comparando, é como funciona o mercado de câmbio, o mercado de dólar. Se sobrar dólar, o preço do dólar cai, que nem o preço da banana. Se faltar dólar, o preço da banana é a mesma coisa, sobe. Ou seja, é a lei da oferta e da procura. E aí vamos fazer a conta juntos aqui, que é o que a gente precisa aprender. Eu não vou encher o saco de vocês muito mais do que isso aqui, não. Então, veja, o Brasil tem uma conta com o estrangeiro. Tudo que a gente paga para o estrangeiro em dólar e tudo que a gente recebe de dólar do estrangeiro. Então, vamos lá. A parte mais conhecida, a balança comercial. Então, o Brasil exporta gigantescos volumes de soja, milho, boi, frango, etc. Entra muito dólar no Brasil. Então, nessa conta comercial, está sobrando dólar, o nosso real vai diminuir de preço. Ou seja, o real vai se valorizar, o preço do dólar vai cair. Só que tem outras contas que a imprensa não conta muito para você. É um pouco porque é complicado e um pouco porque interessa que essa informação fique só nos que manipulam e ganham muito dinheiro com a tragédia do nosso povo. Então vamos lá, a conta de royalties. O que diabo é a conta de royalties? É o aluguel da inteligência dos outros. Eu estou lá, estou naquela câmara lá. É o aluguel da inteligência dos outros. O Brasil não faz o desenvolvimento tecnológico e precisa pagar
para usar tecnologia em eletroeletrônica, informática, química fina, enfim, usar a tecnologia dos outros. Quando a gente usa a tecnologia dos outros, a gente tem que pagar os serviços, os royalties, em dólar. Esse buraco é gigantesco, já está passando de 10 bilhões de dólares. Turismo, um dos países mais lindos, de cultura mais exuberante, de povo mais fascinante do mundo, que tem a Amazônia, a Serra Gaúcha, as praias nordestinas, o Pantanal, que tem, enfim, Chapada Diamantina. Eu vou ser injusto aqui, né, de não dizer tanta exuberância, tanta alternativa, de uma cozinha maravilhosa, de uma cultura, de uma arte especiais. Pois bem, o Brasil recebe por ano de turismo mais ou menos o que Paris recebe. Uma cidade da França recebe por mês. O Brasil. Então, ou seja, nós mandamos muito mais dólar para fora, pagando o dinheiro que os brasileiros gastam lá fora, do que os estrangeiros trazem aqui para dentro. Então, o buraco na conta de turismo também. Para não compridar a conversa, tem um nome que é a conta final. Então, tudo que manda para fora, tudo que entra para dentro, de dólar, conta corrente. Essa é a contabilidade geral do Brasil. Pois bem, esse ano, quando a gente puxar a contabilidade do Brasil é sempre muito difícil. Andei vasculhando Banco Central, andei vasculhando Instituto Fiscal Independente, andei vasculhando Ministério da Fazenda. Os dados estão todos defasados. Mas eu fiz umas extrapolações, e mais ou menos tenho uma experiência nisso, e vão faltar esse ano algo ao redor de uns 30, 35 bilhões de dólares. Então, faltando dólar, ou seja, faltando banana, o que é que acontece com o preço do dólar? Aumenta. Essa é a primeira e estrutural razão. Está se aproximando o fim do ano e a conta final do Brasil é em dólar. Só que não é esse o único problema. Você tem alguns outros problemas que marcam, por exemplo, a data do que está acontecendo aqui. A mais importante, a mais grave, é que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta do que qualquer outra taxa de juros no mundo, mas está em queda. Um absurdo dos absurdos, criminosamente, mas está em queda a taxa de juros. Enquanto isso, a taxa de juros nos Estados Unidos está em alta. A aplicação de dinheiro, dólar, ela bota um olho no gato, que é segurança, e o outro no peixe, que é rentabilidade. E, mais ou menos, quem aplica dinheiro sabe, se você quer arriscar muito, o prêmio é maior. Se você quer arriscar pouco, tem mais segurança, o prêmio é menor. Pois bem, então, o que está acontecendo? A nossa newsletter meio que antecipou isso desde julho. Os americanos têm uma tendência de aumentar a taxa de juros. Já aumentaram bastante. No mercado, essa taxa de juros está para cima. Então, a diferença entre a taxa de juros do Brasil e a diferença da taxa de juros dos Estados Unidos, mais a insegurança que o Brasil gera desse buraco nas contas, é que faz o dólar ficar a risco. Então, tem muita gente indo embora. Por exemplo, do escândalo das americanas. Você pensa, porque o Ciro fica prestando atenção. Olha aqui, do dia do rombo das americanas anunciado para cá, 85% dos dólares que estavam no Brasil aplicados na Bolsa de Valores foram embora. Por quê? Porque aqui eles conseguem abafar tudo, não sai nada na mídia, é tudo escondido, é tudo protegido, ninguém foi punido até o presente momento. E, pelo contrário, estão fazendo acordo, a newsletter esclarece também, com os grandões, deixando a maioria dos pequenos, quase 10 mil credores aí na Rua da Amargura, estão se acertando o grandão com grandão, na contramão do que uma negociação deve ser feita sobre justiça, sobre, vamos dizer, liderança da justiça brasileira, no caso, a justiça do Rio de Janeiro. Pois bem, do rombo das americanas, a esculhambação das americanas, para hoje, mais essa notícia do juros dos Estados Unidos, 85 de cada 100 dólares que estavam na Bolsa Brasileira voaram, foram embora. Ou seja, foram-se embora, ou seja, está escasseando o dólar. E aí está a explicação por que o real está se desvalorizando, por que o dólar está ficando mais caro. Ok, isso tem consequências graves. Como eu disse, nós importamos remédio, importamos trigo, etc, etc. Isso gera... Qualquer aumento do real em dólar gera inflação. É uma conta certa, porque é uma inerência do modelo. Na hora que gera inflação, o modelo manda atirar com juro alto. O Banco Central está comprometido em cair o juro, mas as condições práticas do modelo mandam o Banco Central atirar com taxa de juros se essa escaramuça cambial continuar e ameaçar e ir contaminando os preços. Porque tem um tempinho aí que pode ser que vá e volte e tal, mas esse vai e volta em si já é um prejuízo extenso, porque você imagina,
um investidor estrangeiro, ele não sabe o que é uma variação de 6% em 3 meses. 6% é o lucro de um negócio concorrencial. Como é que eu faço o cálculo? A contabilidade é toda em dólar, então eu faço o cálculo aqui que vai ser o dólar 4,80, de repente o dólar vai para 5,16, dá 6% em 3 meses, os estrangeiros não virão para cá o investimento direto. E aí vem a grande picaretagem com que se empulha o Brasil. Você hoje pega dinheiro em renda fixa, que vem especular, dinheiro que vem especular na bolsa sem gerar um emprego, sem produzir um pão, e bota na conta como se fosse investimento direto estrangeiro no Brasil. Esse país não é para amadores e, infelizmente, eles estão dando as cartas no Brasil, pensando que estão mandando, mas, na verdade, estão só fazendo o serviço sujo da agiotagem financeira local e internacional. Esse é o primeiro tema. Por que a economia brasileira está experimentando uma amostra grátis da inconsistência do modelo econômico?